Oi, pessoal, vamos lá para mais uma revisão. Unidade 2. Nós iremos falar sobre os astecas, os maias e os incas, apenas os três. Astecas. O que nós aprendemos sobre os astecas? Os astecas eles acabavam vagando em terras ao sul dos Estados Unidos e ao norte do México. Eles viviam como nômades, ou seja, passando de território em território em busca de recursos. Os astecas eles tinham uma ligação muito forte com o sol. Não só os astecas, mas os maias e também os incas. Só que a dos incas é mais forte essa ligação com o sol. Então, os astecas eles oraram buscando uma direção do seu Deus para que o seu Deus desse tipo um território para que eles pudessem construir o seu império. Aí, no caso, o deus azteca disse o seguinte para o líder governante: vocês estão circulando, circundando, procurando, investigando em busca de um território. O sinal que eu vou dar para que vocês possam ali viver como sedentários, estabelecerem um grande império, é o seguinte: vocês vão encontrar uma águia. Essa águia ela vai estar sobre um cacto e no seu bico vai ter uma serpente. Então, uma águia sobre um cacto com uma serpente. Quando vocês, astecas, encontrarem este sinal, ali é o território cujo qual vocês devem construir uma civilização e um império gigantesco, que dará muito certo durante muito tempo. Até hoje essa cidade existe, tá? Hoje é a cidade do México, capital do México. Então este território cujo qual eles encontraram é o México, tá? Essa é a história mitológica dos astecas. Os astecas também construíram pirâmides sobre seus territórios, onde que as pirâmides elas tinham como objetivo ali enterrar os seus reis, como a maioria, né? Todas não, como a maioria das outras pirâmides, até as egípcias. Então essas pirâmides, elas também possuíam altares, cujo qual os astecas eles realizavam sacrifícios humanos de povos inimigos sobre os altares. Então, eles acabavam invadindo um território vizinho, eles ali, prendiam este líder deste território vizinho e eles sacrificavam este líder em prol do seu Deus. Essa era a função ali das pirâmides também. Os espólios, como já citado, os astecas eles eram um povo muito temido, um povo muito guerreiro, um povo que conquistou várias nações. Muitas pessoas tinham ódio, medo dos astecas, porque eles construíram um império muito forte, tinha um exército que ganhou várias batalhas. E os guerreiros astecas eles tinham uma motivação, que era a conquista dos espólios. Que é o espólio? Espólio é uma herança. Então, os guerreiros astecas, eles recebiam do seu imperador uma herança das guerras. Então, se eles fossem na cidade B e conquistassem aquele território, os mais valentes recebiam parte do ouro saqueado neste território B. Eles recebiam parte daquele território B como herança, como espólio de suas conquistas. Malinche. Malinche ela é conhecida historicamente pelo povo asteca de forma muito negativa. Ela foi uma traidora. Malinche ela se apaixonou por um dos governantes europeus espanhóis, que no caso ali, se eu não me engano, foi Hernán Cortés. Hernán Cortés ele acabou sendo líder de uma das esquadras espanholas que dominaram o Império Azteca. Os astecas eles acreditavam que um símbolo também divino viria do oceano. E no caso, quando os espanhóis chegaram, eles achavam até que essa confirmação de deuses vindo do oceano. E eles recepcionaram esses espanhóis muito bem.
Malinche, ela se apaixonou por um desses líderes e Malinche, pela paixão, ela traiu seu povo, pois ela contou todos os pontos negativos e todos os pontos positivos do Império Azteca, ou seja, todas as fraquezas e todos os fortalecimentos, vamos dizer assim, tipo, qual que era o guerreiro mais forte, qual que era o guerreiro mais fraco, onde estavam as armas, onde estava o ouro, onde era mais fácil para poder realizar uma invasão sobre o Império Azteca, onde que era mais difícil, pois era um território mais fortalecido. Ela contou tudinho. E assim ficou fácil para os espanhóis dominarem os astecas. Próximo, os maias. Os maias, eles viveram tipo sobre uma porção sul do México, principalmente sobre a América Central. A gente chama tipo esse território de Mesoamérica. Esse é o território dos maias. Os maias, eles têm como característica principal o desenvolvimento da astronomia. Nós podemos citar dois desenvolvimentos astronômicos muito importantes, que foi a criação dos solstícios e equinócios. Criação não, mas a observação deste fenômeno, corrigindo. Então, os maias, eles observavam que no primeiro dia da primavera, no primeiro dia do outono, os dias e as noites possuíam 12 horas ambos, ou seja, dias e noites regulares, semelhantes, iguais. Já no primeiro dia do verão e no primeiro dia do inverno, os dias e as noites eram desregulados. No primeiro dia do verão, os dias eram maiores, o dia era maior. No primeiro dia do inverno, a noite era maior e o dia ele era menor. Então, essa daí foi uma contribuição dessa observação dos maias. A outra contribuição é sobre o seu calendário. Os maias, observando a lua, o sol e as estrelas, eles acabaram tipo entendendo, observando e registrando uma inovação que era o calendário, ou seja, a contagem dos dias dividido por um respectivo ano. Para os maias, o calendário deles tinha uma representatividade no ciclo considerado um período de alguns anos. Então vamos supor que tipo do ano 50 até o ano 820 seria tipo um ciclo, um período de prosperidade, de riqueza, de abundância, de ouro, enfim. Depois de 821, mais ou menos, é só um exemplo, tá? Até o ano de 1400, seria tipo ali um ciclo de paz, tranquilidade, de harmonia. Aí depois, o ciclo que se encerraria no ano de 2012 seria um ciclo de tragédias, de tristeza, de sofrimento, de caos. Alguns estudiosos, interpretando de forma errada este calendário, acabaram deduzindo que os maias fizeram uma previsão do fim do mundo, que o mundo iria acabar no ano de 2012. Não, iria ter um ciclo que ia se encerrar no ano de 2012 de muitas tragédias, porém no ano de 2013 iniciaria um novo ciclo. Então, de forma errada, interpretaram que os maias fizeram a previsão do fim do mundo no ano de 2012. Até um filme fizeram sobre isso. Próximo tópico. Os maias, eles fizeram uma construção que hoje ela é conhecida mundialmente. Deveria ser mais, que são as pirâmides de Chichén Itzá, ficam ao sul do México, bem próximo ali à América Central, entre a América do Norte e a América Central. As pirâmides de Chichén Itzá são consideradas ali como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E sobre as pirâmides, pega ali a referência dos astecas que, tipo, a cultura é semelhante à utilização das pirâmides. E detalhe, as pirâmides do Egito não são consideradas como maravilhas do mundo, e as de Chichén Itzá são. O cacau. A semente do cacau era muito importante para a sociedade maia porque ela era utilizada como uma moeda. Então, tipo, os maias, vamos supor, iam lá no Burger King e compravam ali, tipo, um Whopper,
O Furioso. O Furioso é o mais gostoso que tem. É muito melhor que o McDonald's, convenhamos. E na hora de pagar o lanche, ele pagava com semente de cacau. Então essa era a primeira utilização do cacau. A segunda é bem semelhante àquilo que nós conhecemos. Mais uma discórdia aí pra gente. Que eles faziam uma bebida através do cacau que era conhecida como um chocolate. Essa bebida era somente tipo para realeza, para rei, nobre e tal. Então, tipo, era o Toddy da época, tá? E convenhamos, Toddy é muito melhor que Nescau. Então, esse chocolate era uma bebida dos reis. E pensa aqui comigo, se o cacau era utilizado como uma moeda, esse chocolate eles estavam bebendo dinheiro. Por isso que essa bebida, esse todinho da época, era uma bebida somente para reis, porque automaticamente ele estava bebendo dinheiro. Essa era a importância do cacau. Próximo, e finalizando, agora a sociedade Inca. Localização dos Incas. Meu, eles estenderam seu império praticamente sobre toda a região andina, que vai tipo desde lá do Equador até o extremo sul do Chile e da Argentina. Porém, existiam dois países que eram os principais. Gravem esses dois países, que é o Peru, com a capital lá, tipo em Cusco, e também Chile, tá? Chile e Peru são os principais impérios incas, onde que eles realizaram suas maiores construções, principalmente o Peru. Mitologia. Os incas também tinham ali uma história mitológica. Eles acreditavam que o Sol era o seu Deus supremo e o Sol escolhia os seus governantes sobre o Império Inca. Ou seja, o seu imperador ele era uma representatividade do Sol sobre a Terra. E no caso, ele era considerado como o filho do Sol. Não era um governo hereditário, tá? Porque até então, quando o governador ele era escolhido como filho do Sol, ele não tinha mais filhos. Passava lá por um processo e tal e não possuía mais filhos. Quando este imperador ele morria, todos os seus familiares eles acabavam sendo sacrificados em prol do filho do Sol, o imperador Inca, que no caso os familiares eram suas esposas, que eram várias. Próximo, Machu Picchu. Machu Picchu foram uma das principais construções do Império Inca. Machu Picchu foi uma construção sobre uma área montanhosa. Por estar numa área montanhosa, eles tinham maior proximidade junto com o seu Deus. Faziam ali também algumas investigações de astronomia. Machu Picchu foi muito importante sobre a civilização Inca. E Machu Picchu, assim como as pirâmides de Chichén Itzá, são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Fica lá sobre o Peru, Machu Picchu, tá? E por último, para a gente poder encerrar também aqui, um resumo geral, sobre as principais construções incas, nós podemos citar os gorros e aquele gorrinho, tipo, sabe, igual do Chaves, que cobre a orelha. Meu, é muito gostoso, eu tenho um. Esquenta bastante no inverno. Uma área montanhosa, Machu Picchu e tal, esse gorrinho era muito bom para eles. As lhamas, as lamas, elas eram utilizadas para várias finalidades. Para o transporte, para poder chegar até áreas montanhosas. A sua lã era utilizada para a confecção de roupas, então a produção têxtil. A sua carne era utilizada como alimentação para fazer um churrascão, churrascão de lhama, picanha de lhama. E o leite também, né? Para poder beber com Todd, é bom. As batatas também fazem parte aí da civilização Inca. Você gosta de batata? Agradeço aos Incas, que de acordo com a história ali, eles foram os inventores da batata. Batata é bom demais, batata rústica, sauté, batata recheada, batata palha, purê de batata. Batata é muito bom. Ruffles, cebola e salsa, que é a melhor de todas. Próximo. E em Pringles também, né? Eu prefiro cebola e salsa. Ruffles. Próximo, poncho.
O poncho é como se fosse tipo uma mantinha que vai sobre os ombros, assim, sabe? Tanto os homens quanto as mulheres, eles utilizam um poncho. Poncho hoje, tipo aqui no Brasil, no inverno um, como posso dizer? Utensílio bem chique. Vai para Campos do Jordão, vai para Gramado, Canela, você vê um monte de gente, tipo no inverno, utilizando ponchinho para poder esquentar seus ombros e suas costas. Finalizando por aqui a nossa revisão, tá, gente? Um abraço, até mais e aguardo o resumo de revisão na quinta-feira. Faça o seu melhor, tá? De 20 a 30 linhas aí é um resumo bom, considerável. Tchau.